nunca tive um orgasmo. Tá tudo bem. Eu tô num relacionamento há muito tempo e nunca rolou de eu gozar. Cara, eu nunca gozei, tô de boa aí, vivendo a minha vida. Eu nunca gozei e eu sempre fiquei curiosa pra saber o que é isso desse orgasmo que todo mundo fala. Se você se identificou em algumas dessas situações, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre orgasmo, como ter, por que ter a vantagem de ter um orgasmo, como conversar com seu parceiro ou com a sua parceira se você tá com ele a uma cara ou com ela a uma cara e ainda não teve coragem de abrir o jogo e falar, olha, nunca gozei. Ficou interessado? Então vem comigo que a gente vai ter uma conversa muito gostosa sobre esses deleites da vida. Vem? Sejam bem-vindos ao Bicamodara. Meu nome é Ana Clara Ottoni e como você viu no começo desse vídeo, a gente vai falar sobre orgasmo. Como ter uma conversa sincera, honesta com o nosso parceiro, se você nunca gozou, e como de fato aprender a gozar. Aprender a gozar? Sim, é possível. Então vamos lá. Vou começar pedindo que você dê o seu joinha aí no vídeo, assine o canal. Você sabe, quando você faz isso, você ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. E hoje a gente tá falando sobre uma coisa muito gostosa, então vai lá, dá aquele joinha, vai. Quero também agradecer todo mundo que me mandou mensagem, que curtiu, que assistiu o vídeo sobre ejaculação feminina, o nosso vídeo da última semana. Foi tão legal receber tanta gente falando sobre aquele vídeo, principalmente porque foi curioso, mas eu recebi muitos comentários no privado. E tá tudo bem, se você quiser mandar mensagem no privado, pode ir lá no Instagram, pode mandar mensagem se você tem o meu telefone, porque é uma conversa muito importante de ter com as pessoas que a gente confia, com alguém que você pode se sentir confortável em falar. Então eu recebi muitas mensagens de mulheres que já ejacularam, que nunca ejacularam, mas têm curiosidade, e principalmente meninas falando, mulheres comentando que elas nunca tiveram um orgasmo e acharam o meu vídeo sobre ejaculação feminina um pouco mais lá na frente. Elas ainda precisam de algum tipo de orientação quanto ao orgasmo em si. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é tão maravilhoso. Falar sobre sexualidade, gente, é uma das coisas que me deixa mais apaixonada e envolvida, porque eu acho que é maravilhoso conhecer o seu corpo e saber todos os prazeres que ele pode te fornecer. Então vamos lá. Vou começar com uma história real que aconteceu no inicinho da minha vida adulta. Eu tinha um parceiro de longa data, mas que durante os 3 primeiros meses desse relacionamento, eu nunca tinha gozado. E aí, como que você abre o jogo pra pessoa e fala, então, estamos precisando de fazer alguma coisa. O que aconteceu foi que eu abri o jogo, de fato, falei na tora, 3 meses, falei, então, eu nunca gozei com você. E ele ficou devastado. Ele falou que eu acabei com a hombridade dele, que foi uma das piores coisas que ele já ouviu na vida, que ele se sentiu um merda, que era isso e aquilo outro. E cá entre nós, é compreensível, muito embora não seja justificável, mas é compreensível que um cara se sinta assim ao ouvir uma mensagem dessas. Porque a sociedade inteira impõe que homens são seres sexuais, né? O homem tá ali o tempo inteiro te tocando, tá com aquela coisa no tesão à flor da pele, que não sei o quê. A mulher é menos, a mulher não tem tanto interesse assim em sexo e tudo mais. E a gente sabe que isso é bobagem, né? Tanto homens quanto mulheres têm interesse sim nos deleites da nossa carne, né? Nos prazeres que o nosso corpo pode nos proporcionar. Então a primeira coisa é aprender como conversar, como ter essa conversa. E eu vou te falar sobre como eu abordaria essa conversa diferente se eu soubesse as coisas que eu sei hoje. Mas pra falar a verdade, antes de você ter essa conversa com o seu parceiro, tem uma coisinha que você tem que fazer antes. Tem um dever de casazinho, assim, que envolve... Pega um papel e caneta, tá? Porque vai envolver você e você. É verdade, gente. Para que você consiga
explorar o seu corpo com alguém, né, ter prazeres com outra pessoa, é preciso principalmente que você já tenha aprendido como ter esses prazeres com você mesma. Então, vamos lá, o que você pode fazer se você tem vergonha, se você realmente não se toca? Por onde começar? Primeira coisa, pode ser um banho no escuro. Sou fãzaça desses banhos no escuro, pode ter uma velinha, já falei sobre esses banhos em outro vídeo, vou deixar aqui no card pra vocês. Tentar usar uma lingerie, um conjuntinho legal, que você se sinta sensual, que você se sinta realmente assim, sabe? Mas pra você mesmo. Pode até ser o dia que você não vai encontrar com seu parceiro, com sua parceira, use pra você. Explore a sua sensualidade por você mesma. Um espelhinho pode mudar vidas. Pega um espelhinho, vá pra frente de um outro espelho maior ou simplesmente pega esse espelhinho e olhe lá embaixo. Olhe de verdade pra sua vulva, pra sua vagina, pra tudo que tem ali naquela parte que muitas das vezes outras pessoas têm uma visão muito mais privilegiada do que a gente. Então, por favor, explore os seus limites, os seus formatos com um espelhinho. Eu convido você para realmente abrir as pernas e olhar o que você tem lá embaixo, apreciar como essa forma é tão única, porque ela é só sua. Pode ter cor diferente, pode ter marquinhas, manchinhas, que são da história que o nosso corpo conta pra gente. E entender isso é muito legal. E convido inclusive você a se olhar no espelho, completamente sem roupa, peladona mesmo. Se olhe e veja quais são as histórias que o meu corpo me conta. O que eu tenho aqui em mim mesma que eu tenho orgulho ou que eu mudaria se fosse possível e por que eu gostaria de mudar isso? Comece a fazer esses questionamentos e você vai aos poucos entender que o seu corpo e a sua história são tão únicos, que é tão bonito tudo que você tem, que você vai realmente aprender a abraçá-los. E essa é uma das coisas principais do autoconhecimento. Eu fico até realmente emocionada de falar sobre isso, porque é libertador quando você é capaz de olhar no espelho, dançar sozinha ali, olhando para aquela beleza que é você. Você pode também aproveitar lá que já tá sem roupa, dorme sem roupa. Gente, dormir pelada é uma das melhores coisas, assim, para esse autoconhecimento. Por quê? E pro seu sono também, tá? A propósito, porque quando você dorme sem roupa, a regulação de temperatura do seu corpo, ela é feita muito mais fácil. O seu corpo não precisa ajustar, opa, aqui tem uma blusa de frio, aqui tem um shortinho. E aí, ao longo, né, da noite, o seu corpo vai realmente reduzir a temperatura, porque você tem menos processos acontecendo no seu corpo, como quando você tá acordada, sim, seu corpo tá lá fazendo milhões de coisas, digestão e o sangue circulando e aquele tanto de coisa, você tá trabalhando, você tá usando seu cérebro. Quando você tá descansada, o seu corpo vai realmente baixar essa temperatura e você tem condições de regular essa temperatura de um modo muito mais fácil quando você ajuda o seu corpo dormindo sem roupa. Então, dorme pelada. Se você inclusive tem um parceiro ou uma parceira, pode até ser um convite para começar aquela conversa sobre sexualidade, sobre sexo e tal, como que a gente vai fazer para ter esse orgasmo. Mas primeiro, faça esse exercício para você mesma, tá? E pode ser que quando você estiver lá na frente do espelho, num desses dias, você se sinta inspirada a se tocar também. A ter um pouquinho de curiosidade, de saber o que eu sinto. Se eu faço um movimento para cima e para baixo, se eu faço um movimento de pêndulo, se eu faço um movimento de circular, se eu faço um movimento de tapinha. Vai fazendo várias tentativas e ver o que você gosta, ou ver o que há. Isso é muito esquisito, não vou fazer isso hoje não. E aí vai aos poucos fazendo para você ir se reconhecendo, se apaixonando, se apreciando, se explorando e se deliciando com essa beleza que é o seu corpo. E aí, na masturbação, pode usar os seus dedos, claro, pode usar um travesseiro, tá?
pode ser bem efetivo, no caso, para estimular um orgasmo. E também pode, claro, usar os vibradores, os dildos, tem vários, né, sex toys aí disponíveis hoje no mercado. Mas eu vou te falar, cá entre nós, o autoconhecimento, ele é feito nu, cru. Você e você não precisa de nada disso. Você não precisa de um vibrador para começar a se explorar. Começa com o que você tem. Claro, eu tenho vibradores, eu adoro eles e tal, mas tô te falando que não precisa, né? Que às vezes fala assim, não quero investir, como que eu vou comprar? Tenho vergonha, vou pedir isso no correio, e se alguém abrir minha caixa, ou vou no sex shop, na época de pandemia, não tô saindo de casa. Enfim, o que quer que seja, comece com as coisas, com os recursos, né, que a gente já tem, que é o seu corpo mesmo ali. Feito isso, a partir do momento que você já sabe, já identificou como você mesma pode fazer o seu corpo te dá prazer, como que o seu corpo te dá realmente esse orgasmo, eu vou te convidar a conversar com o seu parceiro. Agora, essa conversa, ela pode ser aberta, né? Pode ser uma conversa tipo assim, olha, então, a gente tá junto já tem 8 anos e eu tenho, na verdade, fingido orgasmo. Por favor, amadas, não faça isso. Não finja orgasmo. Ninguém ganha com essa história. Nem você, por estar ali tentando fazer com que aquela relação termine mais rápido. Por isso você finge, acabou, beleza. E nem o seu parceiro, que acha que te satisfez, que, nossa vida sexual é maravilhosa. E não é. Porque, querendo ou não, você vai estar construindo, né, um relacionamento na mentira. E é muito chato quando você não se sente confortável para conversar com alguém que você tá junto, né? Que você tem planos de ter uma família, talvez, planos de estar para sempre, se você acredita em para sempre, juntos, e você não tá confortável ainda para falar sobre algo que é tão legal, tão importante, que é a nossa saúde sexual, né? Então, a primeira coisa é para de fingir que tá gozando. Para com isso, gente. O orgasmo tem que ser real, oficial ali, entendeu? Tem que rolar. Não que tem que rolar em toda relação, né? Claro. Mas quando acontecer, tem que ser real. Tem que estar realmente acontecendo. Então, isso é primordial, né? Que você não esteja fingindo. Mas se você estiver, eu vou também te dar uma dica aqui de como, né, abordar isso mais pra frente, ou como não abordar isso, mas mudar o seu tipo de comportamento, que é o principal. Se você vem fingindo orgasmo, primeira coisa é parar de fingir. Para de fingir, começa a se explorar, começa a entender como que você pode ter um orgasmo, e aí começa a contar sobre isso, mostrar mesmo pro seu parceiro como que ele pode ou que ela pode te satisfazer ali na hora do sexo. Agora, essa conversa. Como que você chega pro parceiro, pra parceira que tá ali com você a uma cara e fala, cara, gata, então, nunca gozei? Difícil. Difícil porque essa é uma das coisas que eu mudaria nessa conversa que eu tive com aquele meu ex-namorado lá no início da minha fase adulta. Porque eu falei na cara, na tora, assim, olha, tem 3 meses que a gente tá junto e você nunca me fez gozar. Porque isso, gente, é um fardo muito pesado, né? Você nunca me fez gozar. Não é assim. O sexo é uma troca. O sexo é uma coisa conjunta. Você tá ali e você tem que estar ali, presente, guiando, mostrando, aprendendo e ensinando sobre todas as delícias, né, daquele encontro. Então é bem importante que a gente tenha essa liberdade de conversar, de demonstrar pro parceiro do que a gente gosta ou do que a gente não gosta. E aí, assim, o que eu faria diferente lá naquela história, né? Porque naquela época, quando eu falei pro meu parceiro que ele não tinha me feito gozar durante os 3 primeiros meses de relacionamento, ele me falou, nossa, você acabou com a minha hombridade, onde que ficou meu ego e tal, e aquela coisa toda. E eu fiquei me sentindo super mal, né? E aí é bom pensar que a sociedade impõe esses rótulos, né? Esses padrõezinhos que o homem tem que ser o fodão, o que, nossa senhora, esse aí é o pica das galáxias, né?
E para nós mulheres fica difícil realmente abordar isso sem que o cara vá, né, tomar as dores. E aí é importante que a gente comece a mudar esses paradigmas, comece a mudar esses papéis, porque o sexo, de novo, é conjunto, né? Então, naquela época, talvez eu não teria dito pra ele que ele não tinha me feito gozar por 3 meses. E muito diferentemente, eu talvez teria mostrado pra ele mais do que eu gostava, mas de novo, eu tava no começo da minha vida também sexual, então era difícil pra mim abordar isso, por isso que eu disse, se eu soubesse das coisas que eu sei hoje lá atrás, eu faria essas coisas diferentes. Então, tô fazendo esse vídeo aqui com a expectativa de que talvez você esteja nessa situação e possa abordar isso com seu parceiro de uma maneira mais tranquila. Então, quando você for iniciar esse tipo de conversa, talvez seja legal primeiro tentar com outras coisas, né? Tentar, seja convidando pra dormir pelada, convidando pra... Ai, me fala o que você gosta mais, deixa eu te mostrar o que eu gosto também. Vamos fazer uns joguinhos, tem uns joguinhos maravilhosos, né? Do tipo, eu nunca faria tal coisa, ou eu sempre quis fazer um sexo selvagem, assim, no meio do mato. Ou meu sonho é fazer sexo na piscina. Qualquer coisa que você, né, tem ali, que é uma fantasia, joga com seu parceiro. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns joguinhos que você pode fazer para conhecer mais o seu parceiro sexualmente e também para que ele ou ela possam conhecer mais sobre os seus gostos e as suas preferências também. E isso é muito legal. Você pode fazer um striptease, você pode fazer uma dancinha, você pode usar de lingerie, né, pra apimentar ali a situação, especialmente se o caso, né, ali da desconexão na hora do sexo for porque o seu parceiro ou a sua parceira não tá tão interessado no sexo. O que eu faço? Eu falo assim, já tentei de tudo! E não acontece ali, a pessoa sempre tem uma desculpa e tal. Bom, pode ser realmente que esteja acontecendo várias coisas na cabeça dessa pessoa, várias coisas na vida, né, no trabalho. Gente, a gente tá vivendo um mundo muito louco agora. Então, paciência é o que eu vou dizer sempre. Quando vem abordar a sexualidade, tudo tem tempo, tudo é. Então tenha paciência também para que o seu parceiro ou a sua parceira encontre um caminho de volta para a própria sexualidade. Ajude, né, que o seu parceiro ou a sua parceira encontre esse caminho também. E aí pode ser, como eu disse, dormindo junto, pelado, se olhando no espelho, tomar um banho junto, fazer algumas insinuações, umas provocações, uma mensagem mais apimentada, alguma coisa assim, para começar as preliminares ali bem antes mesmo de vocês se encontrarem, bem antes da relação de fato acontecer. Se esses direcionamentos, essas pistazinhas não funcionarem, né, se você teve paciência, fez tudo isso, aprendeu sobre o seu corpo, tentou mostrar pra ele ou pra ela o que você gosta e ainda assim você tá encontrando dificuldade, é hora do jogo limpo, né? É hora da conversa honesta, da conversa realmente aberta sobre, olha, o que tá acontecendo, o que a gente pode fazer, e sempre falar, deixar bem confortável, deixar bem claro, assim, que você ama essa pessoa, que você quer estar com essa pessoa e que independentemente de sexo ou não, você tá disposto ou disposta a explorar essa nova fase, entendeu? E começar de fato que essa jornada seja compartilhada. Agora, se o seu parceiro ou sua parceira, durante todo esse tempo que você teve todo o cuidado, né, a paciência de abordar, de conversar, que você foi um pouco, né, cabeça aberta, ainda usou alguma coisa tipo assim, nossa amor, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que você já viu lá embaixo mais do que eu já vi. Eu acho, inclusive, que eu vou começar a olhar mais lá pra baixo, pra ver, assim, o que é que você vê, que você gosta tanto e tal, e que nem eu sei. Entendeu? Começa a mostrar que você tá tendo esse tipo de interesse, que você tá tendo esse tipo de abertura consigo mesma. E assim, isso pode ajudar também para que na hora dessa conversa, né, do tete a tete, seja muito mais confortável para os dois falar sobre as coisas que incomodam ou as coisas que um ou outro gosta, os melhores horários, combinar, inclusive, gente, marcar no calendário que vocês vão transar não é coisa maluca de gente que é metódica demais, não.
É super saudável, inclusive. Cria toda aquela preparação, né? Você faz como um ritual de verdade. E pode ser ainda mais gostoso. Agora, para aquelas pessoas que jamais tiveram um orgasmo, que não sentem curiosidade, que não estão nem um pouco interessadas em explorar esse lado, só vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela nunca tinha tido um orgasmo. E ela nunca também tinha comido aqueles tacos mexicanos. Imagina, sei lá, alguém que nunca comeu brigadeiro, coxinha. Pensa na sua comida favorita, na sua comida predileta, naquela coisa que você comeria pro resto da vida se não tivesse nenhuma outra opção. Então, imagina que você não soubesse da existência dessa sua comida favorita. Até o dia que você descobre o valor de saborear essa comida. Seja essa coxinha, seja o taco. No caso, a minha amiga foi taco. O dia que ela descobriu os tacos mexicanos, ela falou, meu Deus, como assim que eu estava neste planeta sem ter nunca experimentado tacos? Eu olhei bem pra cara dela e falei assim, então, sabe orgasmo? É a mesma coisa. Se você nunca experimentou você não sabe o que você tá perdendo. É realmente muito gostoso sentir os seus dedos formigarem, sentir a sua bochecha dormente, sentir a sua bochecha dormente, sentir o seu corpo inteiro entregue, relaxado. Gente, faz bem pra sua pele, faz bem pro cabelo, faz bem pra sua saúde mental, pra sua alegria, né? Pro seu nível de saciedade com a vida mesmo. É uma coisa maravilhosa pro seu alto astral, pro seu jeito odarizante de ser. Então, eu te convido, por favor, gozem. E vou, inclusive, te desafiar, se você gozar, depois de ter assistido esse vídeo, se alguma dessas dicas fez sentido pra você e você se sentir confortável em compartilhar, coloca aí a hashtag #EuOdarizei, que eu vou saber exatamente o que aconteceu. E vou ficar muito feliz por você, por ter gozado, se apaixonado por essa sensação tão maravilhosa que é o orgasmo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu joinha, assina o canal, manda para as amigas, manda para todo mundo, né? Compartilha aí no WhatsApp, nos grupos da família, causa aquela polêmica, porque gozar, gente, é bom demais. Então, ó, um beijo pra vocês, odarizantes. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E mandem mensagens, perguntas. Vou adorar responder. E, por favor, odarizem-se todos os dias. Um beijo. Te vejo na semana que vem.